As pessoas não estão preocupadas se você quer fazer aquilo ou se aquilo te faz feliz. Elas só querem que você faça. E essa é uma coisa que eu tenho observado e aprendido muito a lidar através de relações familiares, amigos, pessoas que eu vou conhecendo, porque é uma coisa que por muito tempo eu aceitei, por crescer, né, por receber muita informação. E a parte, né, o big challenge, eu acho que é a parte mais difícil é aceitar que isso é a partir da experiência delas, porque talvez foi o que elas fizeram. Então alguém perguntou para elas, falou que elas tinham que fazer, elas foram lá e fizeram, e assim chegou para nós, para mim, e aí eu ia repetir muito para os outros, né? Então é um processo muito louco assim de pensar o quantas coisas as pessoas me perguntaram sem saber se é perguntarem se eu vou fazer, né? Como mais como uma imposição dizendo que eu tô fora da caixa, sem saber se é uma coisa que eu quero, se isso vai me fazer feliz. E vou trazer um clássico exemplo aqui, mas esse é um processo muito mais profundo, várias reflexões que eu quero trazer. E por isso eu vou tentar fazer vários vídeos curtos, mas que tem tudo a ver com isso, né? Com uma série de questões. E trazendo um clichê, assim, que muitas pessoas, né, perguntam pra mim, pra pessoas no meu seio familiar, amigos. Mas principalmente eu consegui ver mais quando eu vi as pessoas perguntando pra outros. E a partir da resposta que o outro deu, eu falei, caramba, é verdade, né? Quão desagradável a gente é, acho que é deselegante também, é uma palavra, né? Uma falta de respeito, talvez até de empatia que nós temos quando, por exemplo, nós perguntamos para uma pessoa, e aí, você já tem filho? É uma pergunta clichê, que não sei quantos anos você tem, mas talvez você já tenha ouvido isso ou não. Mas o ponto principal, depois da pergunta, é que ninguém espera pela resposta, porque é meio que uma imposição. E aí, você vai ter filho, né? Casou, vai ter filho, mas a questão é, alguém já se perguntou se eu posso ter filhos? Se eu não tenho alguma dificuldade, né, em engravidar, em adotar, ou se eu tô bem na situação que eu tô e me sinto à vontade para ter um filho, né? Então, esse é um ponto aí muito... A fumaça do incenso tá passando aí, se ficar tudo branco. Esse é um ponto que ficou muito claro quando eu comecei a observar mais as pessoas ao meu redor se relacionando com os outros, porque eu sempre trazia tudo como não gosta de mim, tudo como uma carga pesada pra mim, ficava com raiva. E eu falei, não é possível, por que estão fazendo isso comigo? E aí eu comecei a observar com as outras pessoas e vi que o processo é o mesmo. E entendi que eu também faço isso com as pessoas. Que é, por exemplo, esse caso da gravidez. E aí, você vai ter filhos? Mas poxa, essa é uma pergunta assim que até recentemente uma pessoa que faz parte do meu convívio encontrou uma conhecida, estava presente, e aí, já teve o segundo, não sei o quê, e aí, né, muita coisa, muito trabalho, foi brincando. Aí ela, não, na verdade eu tentei, mas eu não consegui por causa disso, daquilo. E aquilo me veio como uma pontada, assim, tipo, puta, que pergunta. Mas assim, como a gente não sabe conversar, né? É um negócio que é um processo que a gente vai reproduzindo. Quando você faz 18, qual vai ser a sua faculdade? Quando você namora, quando vai casar, né? Isso é um clichê mesmo, mas aí ninguém nunca para pra pensar se aquilo vai fazer a pessoa bem, se aquilo é o que ela quer, né? Então, e como eu comentei, talvez é porque foi o que aquela pessoa experienciou. Alguém perguntou, ela falou, puxa, realmente tá na hora de eu ter um filho, tá na hora de eu casar, tá na hora de eu fazer uma faculdade. Foi lá, fez, e ela aprendeu isso e reproduziu, e passou pra mim, e eu tava reproduzindo com muitas pessoas. Eu tô nesse processo, né, de tentar olhar e falar, tá bom, essa pessoa, assim como eu, talvez ela recebeu e reproduz, e nunca parou pra pensar. E aí, talvez você vai me perguntar, tá, mas como que eu vou perguntar pra pessoa se, né, assim, se ela vai ter filho? Não sei, né? Você quer realmente saber se ela vai ter filho? Por que você quer saber se ela vai fazer uma faculdade ou se ela vai casar? Isso realmente é importante pra você agora? Ou você só quer cobrar uma coisa dela que te cobraram antes e talvez você não conseguiu fazer, né? Então, qual é a sua real motivação? E essa é uma coisa que minha mestra fala muito e eu nunca entendia e continuo sem entender na raiz, mas eu tenho tentado exercitar um pouco, né? É bem difícil, mas por que você quer saber do casamento daquela pessoa? É só pra puxar um assunto, né? Então, poxa, sabe aquela frase, se não tem nada pra falar, fica quieto? Eu acho que cabe muito bem aqui. E é o que eu tenho, né, tentado. Lembrando sempre que eu tô trazendo a partir das experiências que eu tive, das observações e entendendo
o mundo à minha volta e refletindo, tá bom, não é tudo sobre mim, mas tudo tá acontecendo por algum motivo, então se isso me irrita, eu preciso trabalhar em mim, né? E, bom, essa é a primeira aí pergunta, esse é o primeiro reflexão, né, que eu quis deixar, que é pegando o gancho da maternidade, mas pode ser um relacionamento, por exemplo, tem uma pessoa que ela sempre diz pra mim, ali em tom de brincadeira, mas eu nunca perguntei se era verdade ou não, que ela não sabia exatamente qual o meu, assim, se eu gostava de homem ou de mulher, porque eu sempre tive uma postura muito diferente de uma lady, vou falar assim, porque era o floreamento, né? Como chegava pra minha situação. E aí eu sempre fui muito estabanada, muito desajeitada, assim, por N questões que eu fui absorvendo e lidando. Um dia eu falei, tá bom, se eu trouxer uma mulher aqui e falar pra você que é minha parceira, você vai ficar feliz? E aí isso gerou um desconforto, mas poxa, né? E pegando aqui com todo respeito a esse exemplo, mas é porque foi um processo que foi por muitos anos, né, assim, me questionando, até que um dia eu falei, quer saber, eu não devo satisfação, sabe, assim, isso, a postura que eu tenho, o que eu faço, eu não devo, se eu tampouco entendo porque eu tenho X postura, que esse processo, assim, de me comportar mais, eu não sei dizer, mas a forma como me traziam era de eu ser mais grosseira, mais desleixada, e eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas assim, mais uma vez, é de coisas que a gente aprende ouvindo, crescendo, mas são coisas. Eu sou uma pessoa que eu estou em constante, né, assim, transformação, que eu tô acessando coisas do meu passado, né? É difícil pra gente entender por que tantas coisas a gente reproduz se a gente não voltar pro passado. E às vezes nem é o passado da nossa vida, é a nossa ancestralidade. E depois de um tempo eu comecei a entender que eram mecanismos de defesa, né, que eu ainda sigo tentando me desvencilhar deles, que ainda é difícil. Mas eu lembro que um momento eu parei e pensei, eu falei, realmente importa pra essa pessoa? E aí eu perguntei, e aí um clima, né, de desconforto ali, eu falei, mas quer saber, eu não devo satisfação. E não interessa se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, se eu sempre gostei de sentar de índiozinho com a perna aberta, você não pode usar vestido, não sei o que, não sei o que lá. Quem te perguntou, né, assim, nesse sentido de, isso realmente importa pra você? Porque a minha vida não é a sua. E se você tá se incomodando, isso é um reflexo aqui trazendo. Novamente, eu não falei assim com essa pessoa, né? Eu não cheguei a levar esse assunto, mas depois eu fui refletindo e tentando me posicionar mais em outras situações. Mas sabe o famoso ditado, os incomodados que se mudam? Então, se isso realmente tá te incomodando, vale a pena ficar aqui? Tanto pra mim, que tá aguentando isso, quanto pra pessoa, né? Se tá se incomodando o meu posicionamento, realmente vale você ficar perto de mim ou ficar perguntando isso toda vez e não só me aceitar? Mas o principal tem que ser a respeito de mim. Qual que é a minha posição a respeito daquela situação, né? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. É isso, essa reflexão que eu queria trazer. Né? Então, quantas coisas as pessoas querem que a gente faça sem ao menos saber se a gente realmente quer, se isso vai fazer feliz ou se a gente pode. E o se a gente quer, se vai fazer feliz ou se a gente pode, é uma coisa também que a gente não sabe. Talvez a gente tenha que passar pela experiência. Mas escolher passar ou não diz respeito a nós e ao nosso plano de vida e não a outra pessoa. Então eu acho que o desafio maior é poder entender, né, que talvez aquela pessoa também está projetando aquelas inseguranças dela. E eu não preciso segurar isso, eu não preciso atender as expectativas dela, mas eu preciso entender como isso ressoa pra mim e a partir daí saber me posicionar, colocando um limite aí com amor, de forma respeitosa, que é uma coisa que eu ainda não consegui, né, mas eu acredito que sim, há possibilidades, que eu já vi pessoas fazendo isso, falei, se ele pode eu também posso, mas né, principalmente como isso reverbera pra nós, né, então é isso, gratidão. Uma questão que eu lembrei aqui agora, que até era pra ter falado nesse vídeo, foi que eu lembro que logo depois que o Paulo Gustavo morreu, depois de um tempo, né, surgiram várias especulações da Tata Werneck, que tá muito, muito magra. E eu lembro que eu li numa entrevista que ela falou que era lidando com o processo de luto, né, isso foi em decorrência do falecimento do Paulo Gustavo. Eu lembro o quanto a mídia notificou isso, né, e na verdade ela tava mal, ela tava muito mal. E isso tem a ver com essa questão do que eu quis falar, do que eu quis trazer, né? Às vezes a gente fazer uma pergunta e a gente não ter noção quanto isso pode afetar a vida da pessoa, porque a gente acha que é uma simples pergunta, é uma simples especulação, é uma fofoca.
Então, é muito importante, por isso que eu decidi começar a refletir tudo que eu falo, observar, para que eu não seja o motivo da dor de alguém. É isso, gratidão.